Gente, quando eu recebo alguma DM de vocês sobre relacionamentos, geralmente é sobre dois temas. Ou é sobre boys, sobre namorados, ou é sobre pais. Algumas semanas atrás eu recebi uma DM que começou bem típica, de um cara que ainda mora com os pais, não é assumido, e compreensivelmente tá muito infeliz. Só que aí ele me contou um negócio que me deixou pensativo. Ele disse que sair da cidade pequena onde ele mora não é uma opção, porque ia deixar a mãe dele arrasada. E aí me bateu uma conclusão que eu preciso compartilhar com vocês, que é meio difícil de ouvir, mas é o seguinte: você precisa partir o coração dos seus pais. Não porque você é gay, mas porque você é simplesmente adulto. E todo filho faz isso. Por que será que a gente, que é gay, evita tanto? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e já dá um like no vídeo. Gente, relação com os pais nunca é fácil. Mesmo as que são boas podem ser muito complicadas. Mas o lado bom é que, exatamente por isso, a psicologia já se debruçou muito sobre esse assunto. Então tem muita coisa que a gente pode aprender. Um dos fatos é o seguinte: todo filho, ou filha, ou filhe, em um certo momento da vida, tem uma ruptura com os pais. E eu não tô falando aqui de ruptura de brigar, de cortar laços, de nunca mais se falar, que às vezes realmente acontece com nós que somos LGBTQIA+. Eu tô falando de uma ruptura de expectativas, uma ruptura da dinâmica que existia entre vocês até então. É aquele momento em que eles são forçados a entender, talvez não aceitar, mas entender que você não é mais uma criança ou um adolescente, e sim um adulto. Você não é mais o filho deles, você é seu próprio indivíduo que toma suas próprias decisões. Esse momento é inevitável e ele acontece naturalmente para qualquer pessoa. Muitas vezes, por exemplo, é aquele momento em que o filho entra na faculdade. Nos Estados Unidos, isso é bem específico porque existe aquela tradição de você se candidatar para qualquer faculdade, mesmo que seja longe de casa, porque elas oferecem algum tipo de moradia. No Brasil, isso é bem menos comum, porque a gente tem menos grana, faculdade é caro, então a gente acaba escolhendo uma que seja perto de onde a gente mora, com os nossos pais. Mas aí de repente essa ruptura vem na faculdade que você escolhe. Seus pais queriam que você fizesse medicina ou engenharia, ou seguisse a profissão de um deles, e aí você vai lá e escolhe geologia, música, jornalismo. Mas o que costuma ser o momento mais tradicional de ruptura com os pais é o seu primeiro relacionamento ou o surgimento da sua vida sexual. Porque isso pode seguir em duas direções. E a questão é que nas duas, os héteros saem na nossa frente. Essa ruptura pode ser, por exemplo, na figura de uma namorada, alguém que os pais não aprovam. Como a gente vive num mundo machista, no caso das meninas, o pai nunca aprova o namorado. Onde já se viu a minha princesinha fazendo sexo por aí? Mas mesmo que eles aprovem, tem uma outra possibilidade aí no caminho, que é esse namoro começar ali nos 18, 19, 20, chegar nos 25 e a pessoa se casar. O casamento é a grandíssima ruptura mega blaster com os pais. Porque aí você não deixa só de ser o filho deles, você passa a ser também o marido ou a esposa de alguém. E você vai morar numa outra casa, provavelmente você já tem alguma independência financeira, e eu nem vou entrar aqui no mérito se é bom casar aos 25, se é muito cedo, isso é papo para outro vídeo. O que eu quero trazer aqui é que isso é, obviamente, muito mais improvável para quem é gay. Quem de vocês já tinha um namorado com 17, 18 anos e que já podia apresentar esse namorado de boa para os pais e manteve aí esse namoro por vários anos a ponto de virar um casamento? Eu conheço vários héteros com essa história e nenhum gay. Aliás, outra ruptura natural que a gente dificilmente tem é engravidar alguém por acidente e virar pai, né? Só que a ausência dessas rupturas nem é a nossa pior desvantagem por ser gay. Olha só, essas rupturas envolvem quebra de expectativa. Os pais precisam lidar com a frustração de saber que aquele filho não está mais seguindo os sonhos, os planos, os caminhos que eles imaginaram. Se isso vai impactar o afeto, a relação afetiva que eles têm com esse filho, vai depender do quão
intensa foi essa imaginação, essa elaboração. Porque todo pai planeja o melhor para os filhos, mas alguns pais começam a fazer projeção em cima dos filhos. A pessoa fica querendo que o filho tenha a vida que ele nunca teve, que de certa maneira ele vingue a vida que ele nunca teve. Então, se o pai foi frustrado amorosamente, ele joga essa expectativa louca de que o filho vai comer todas as mulheres do mundo. Se esse pai foi muito humilhado a vida toda, ele joga essa projeção de que o filho vai ser o fodão, vai ser o macho alfa, né? Aquele que todo mundo admira. Enfim, o pai fica querendo viver indiretamente pela vida do filho, se realizar pelo filho. E, inclusive, esses aí são dois motivos pelos quais tanto pai tem dificuldade para lidar com a homossexualidade do filho, mesmo que não percebam. Porque a partir do momento que você sair do armário, o pai vai ter que lidar com o fato de que, 1, você não vai comer todas as mulheres do mundo, e 2, você provavelmente vai sim passar por humilhações e privações e não vai ser visto como o macho alfa que muitos machos admiram. E qual é o ponto que a coisa piora de vez? É exatamente o fato de que você já sabe, de certa maneira, que sair do armário vai ser essa ruptura com seus pais. E você sabe que isso, cedo ou tarde, vai acontecer. Então, como é que você racionaliza isso? Você evita todas as outras formas de ruptura, todas as formas de decepção. Não é difícil, porque eu já falei aí. Provavelmente você já não tem uma vida sexual. Você não vai engravidar ninguém por acidente. Você não vai casar. Mas aí você começa a evitar outros confrontos. Você, por exemplo, fica com medo de sair da sua cidade porque vai decepcionar a sua mãe, como esse cara aí da DM. Ou você fica com medo de sair da sua igreja, mesmo que aquilo já não faça mais sentido para você. Ou você não mantém certas amizades que seus pais não querem, ou certos interesses, certos gostos, certos hábitos. Você vai se podando para causar o mínimo de incômodo possível. Isso também tem muito a ver com a síndrome do gay perfeitinho, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal. Eu vou deixar aqui para você assistir. Só que olha só o que você tem que entender. Esse incômodo, essa ruptura, é inevitável. Ela também iria acontecer de um jeito ou de outro se você fosse hétero. E seus pais iam ficar frustrados de um jeito ou de outro, mas iam dar um jeito de seguir em frente. De novo, a gente está sendo negado algo que é absolutamente natural, que é decepcionar os nossos pais. Você está se mantendo num nível de cobrança desumano porque simplesmente ninguém é perfeito. Ninguém tem que viver segundo a imagem idealizada que alguém construiu de você. Se os héteros podem fazer essa ruptura, por que a gente não pode? E agora eu quero aposentar essa palavrinha para você entender de outra maneira. Isso não é uma ruptura. Isso é uma transição. Pode ser uma ruptura de expectativas para os seus pais, mas para você não é. Pelo contrário, é você se alinhando com quem você sempre quis, com quem você sempre foi. É óbvio que dentro da nossa cultura ocidental, judaico-cristã, romper com os pais é um grande tabu, é um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. E tirando o lado religioso da coisa, tem a nossa própria moralidade também. É possível que seus pais tenham movido céus e terras para te dar tudo do bom e do melhor. Então você sente uma dívida de gratidão com essas pessoas. Você quer retribuir, você quer fazer elas felizes. Mas aí a gente volta numa questão que eu já falei aqui sobre namoro, mas nunca falei sobre pais. Você não é responsável pela felicidade da outra pessoa. Quem criou expectativas, quem criou projeções, foram eles. Se eles depositam toda a chance de felicidade deles exclusivamente em você, tem algo de muito errado com a vida deles. A felicidade deles precisa vir de dentro deles, do trabalho deles, dos relacionamentos que eles têm, da espiritualidade, dos hobbies, do crescimento pessoal. Se tudo isso estiver fluindo, se eles tiverem orgulho da vida que eles construíram para eles mesmos, e não só orgulho do filho que eles criaram, a sua felicidade vai contribuir para a felicidade deles. Porque se a vida deles estiver bem encaminhada, eles vão entender que se você é feliz, é porque eles foram bem-sucedidos num dos trabalhos mais difíceis do mundo, que é criar um filho. É mais um motivo de orgulho que eles podem ter, não de você, mas deles mesmos. Eu sei que nada disso é fácil. Foi o que eu falei lá no começo. Relação com os pais é uma coisa tão difícil que a psicologia tem milhares de livros e teorias sobre isso. Mesmo que você ainda não esteja pronto, mesmo que você ainda esteja no começo do processo, o que você tem que lembrar é o seguinte: filhos sempre rompem com a expectativa dos pais. Você tem esse direito tanto quanto qualquer outra pessoa, porque você precisa disso para crescer tanto quanto qualquer outra pessoa. E aí, como é que foi o seu processo de ruptura com seus pais? Quando você teve esse momento de perceber
que você era o seu próprio indivíduo com as suas próprias vivências e não só um filho replicando as vivências dos seus pais? Me conta nos comentários. Como eu disse lá no começo, minhas DMs no Instagram e no Twitter estão sempre abertas, então se você quiser conversar sobre isso de uma maneira um pouco mais privada, essa é uma boa opção. E é algo que sempre me inspira a criar novos vídeos. No mais, dá um like e compartilha esse vídeo por aí, porque eu acho que ele pode ajudar muitas pessoas. Eu acho que ainda tem muito LGBTQIA+, que precisa normalizar essa ideia da ruptura e que nunca nem pararam para pensar que tá tudo bem fazer essa transição. A gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.